Imagine uma ponte tão importante que a unidade de todo um país dependia dela. Uma ponte de cerca de 650 milhões de dólares, financiada quase toda pela União Europeia e construída pela China. Correto! Os contribuintes europeus pagaram, mas, na hora de construir, o serviço foi feito por uma empresa chinesa. Por que os construtores europeus não assumiram um projeto em seu próprio território? Como a China entregou um dos projetos de infraestrutura mais simbólicos da União Europeia? Descubra neste vídeo. Esta é a Ponte Pelješac, na Croácia, uma estrutura que finalmente conecta o norte e o sul do país pela primeira vez na história. No papel, a Ponte Pelješac parece apenas mais um projeto de infraestrutura. 2,5 km de concreto e aço se estendendo sobre o Mar Adriático. Na verdade, essa ponte suporta bem mais peso do que seu tamanho sugere. Antes de falar da ponte, precisamos entender o problema que ela veio resolver. A costa da Croácia se estende como uma longa fita ao longo do Adriático, mas bem no meio dessa fita há uma faixa de terra de 9 quilômetros que não pertence à Croácia. Ela pertence à Bósnia e Herzegovina. Esse pequeno trecho é chamado de Corredor de Neum e criou uma das situações de fronteira mais estranhas da Europa. Ao dirigir de Split a Dubrovnik, não é possível permanecer apenas na Croácia durante todo o trajeto. Era preciso cruzar para a Bósnia, dirigir 9 quilômetros e voltar para a Croácia. Isso exigia passar por 2 postos de fronteira em uma só viagem dentro do próprio país. No verão, o aumento de turistas causava horas de atraso, e não só por eles. Os moradores do sul da Croácia ficavam isolados do restante do próprio país. Entregas, ambulâncias e ônibus escolares precisavam passar por inspeções de fronteira. Para um país que entrou na União Europeia em 2013, isso era um grande problema. A Croácia só poderia entrar totalmente na zona Schengen se seu território estivesse conectado de forma contínua. O sonho de uma ponte sobre a Baía de Malistone sempre retornava. Uma ponte que permitiria aos croatas cruzarem do norte ao sul sem passar pela fronteira de outro país. Havia outras ideias também. Alguns sugeriram construir um túnel sob o território bósnio. Alguns sugeriram ampliar as linhas de balsa, mas nenhuma dessas opções solucionava o problema de forma duradoura. A Croácia precisava de uma ligação permanente, algo que tornasse o sul do país realmente parte do todo. O sonho da Croácia com a Ponte Pelješac não surgiu da noite para o dia. A ideia remonta a décadas, e a primeira tentativa real de construí-la aconteceu em 2007. Naquela época, o governo da Croácia deu o contrato a empresas locais e as equipes começaram a levar equipamentos para o local. Os planos previam uma ponte sobre a Baía de Malistone que finalmente contornaria o corredor de Neum. O terreno foi preparado, algumas estacas chegaram a ser cravadas e os moradores acharam que a longa espera finalmente tinha acabado. Em 2010, o projeto desmoronou quando a crise financeira global atingiu a Croácia. Com orçamentos apertados e custos de empréstimos mais altos, investir centenas de milhões em uma ponte tornou-se politicamente e financeiramente inviável. Em 2012, o canteiro de obras estava abandonado, iniciado e esquecido, símbolo das promessas não cumpridas. O dinheiro não era o único problema. Bósnia e Herzegovina fez objeções desde o início por uma preocupação simples. A ponte poderia bloquear o acesso ao seu único porto marítimo em Neum. A altura livre baixa impediria grandes embarcações de acessar águas bósnias. Isso tornou a ponte uma questão diplomática, além de engenharia. Os engenheiros propuseram um projeto com 55 metros de altura, livre no vão central, suficiente para as rotas de navegação. Mas, nesses primeiros anos, isso gerou atritos e atrasos. Em 2010, a Croácia sabia que não conseguiria construir a Ponte Pelješac sozinha. A crise financeira deixou cicatrizes profundas e o início abandonado em 2007 ainda era um lembrete de como era difícil financiar o projeto nacionalmente. Mas em 2013, a entrada da Croácia na União Europeia mudou toda a equação. Como membro da União Europeia, a Croácia passou a solicitar fundos de coesão para reduzir desigualdades e melhorar infraestrutura nos Estados-membros mais novos ou menos desenvolvidos. E em 2017, Bruxelas
tomou uma grande decisão. Aprovou 357 milhões de euros, cerca de 400 milhões de dólares, para pagar 85% do custo total da ponte. A obra da ponte foi estimada em cerca de 420 milhões de euros. E quando você adiciona as estradas de acesso e o desvio de pedra, o custo total do projeto chegou a cerca de 550 milhões de euros. Em dólares americanos, equivale a cerca de 646 milhões, ou Jompum. Para na Croácia, foi um dos maiores investimentos em infraestrutura. Um número que revela a importância do projeto para um país com 4 milhões de habitantes. Para Bruxelas, não se tratava só da Croácia, mas de mostrar que entrar na União Europeia traz benefícios reais. A Ponte Peliasky mostraria que a União Europeia cumpre suas promessas. Integração é investimento, não só burocracia e regras. Com o dinheiro garantido, o governo croata pôde avançar, mas o financiamento da União Europeia tinha condições. Projetos financiados pela União Europeia precisavam seguir regras de licitação aberta. Isso significava nada de acordos a portas fechadas e nada de favoritismo. Toda empresa qualificada, seja da Europa ou de fora, podia apresentar uma proposta. Superficialmente, isso fazia sentido. Licitações abertas deveriam assegurar melhor preço e qualidade. Na prática, isso permitiu uma reviravolta inesperada. Quando as propostas chegaram, os gigantes da construção europeia não se destacaram. Foi uma empresa estatal chinesa e a oferta deles mudou tudo. Na lista de finalistas estavam alguns dos maiores nomes da Europa. A Streibag da Áustria, experiente em ferrovias e túneis na Europa Central, e um consórcio de empresas italianas e turcas com vasta experiência em infraestrutura pesada. Para muitos em Bruxelas, era quase certo que um gigante europeu lideraria o trabalho. Mas a surpresa veio quando os envelopes foram abertos. A China Road and Bridge Corporation, estatal ligada ao Ministério dos Transportes de Pequim, se ofereceu para construir a ponte por cerca de 279 milhões de euros. Para comparar, a Strabag ofereceu quase 351 milhões de euros, cerca de 20% a mais. O grupo ítalo-turco tropeçou em uma questão técnica. A garantia bancária deles não seguia os padrões da União Europeia, desclassificando-os da disputa. A diferença de preço era impossível de ignorar. Para um governo e órgão da União Europeia focados em otimizar cada euro, a proposta da China Road and Bridge Corporation parecia irresistível. Não foi fácil. Streibag e outros reclamaram. Eles alegaram que a proposta chinesa era muito baixa e inviável, pois nenhuma empresa conseguiria construir uma ponte marítima de 2 quilômetros com grandes pilares e padrões europeus por esse preço, sem reduzir custos ou usar subsídios ocultos. A autoridade rodoviária da Croácia investigou conforme exigido e concluiu que a proposta era válida e atendia a todos os requisitos técnicos. Segundo as regras de licitação da União Europeia, não havia motivo legal para rejeitá-la. No início de 2018, o contrato foi para a China. Pela primeira vez, uma grande obra de infraestrutura financiada pela União Europeia seria realizada por uma estatal chinesa dentro do bloco. Para a Croácia, era uma boa notícia. Após anos de atrasos, a ponte enfim seria construída por um preço acessível ao orçamento. Para a China, foi um avanço estratégico. A Ponte Peliasky já não era apenas um projeto croata. Ela virou símbolo da entrada de Pequim na construção europeia financiada pelos contribuintes. Após a assinatura do contrato no início de 2018, o teste real começou. Uma estatal chinesa conseguiria cumprir um grande projeto no prazo, dentro do orçamento e seguindo padrões europeus? A obra iniciou em julho de 2018, só 3 meses após a China Road and Bridge Corporation vencer a licitação. O local se transformou rapidamente. Barcaças, guindastes e equipamentos especializados chegaram à Baía de Milestone, onde centenas de trabalhadores chineses e croatas iniciaram as fundações. Os desafios de engenharia eram enormes. A ponte teria 2,4 quilômetros sobre o Adriático, com 6 pilares profundos no leito do mar. Para estabilizá-los, a China Road and Bridge Corporation usou a Chongqing-1, maior balsa de cravação do mundo, que instala estacas de aço de até 130 metros no fundo do mar.
Isso é maior que um campo de futebol, só para um elemento da fundação. Além disso, a ponte precisava cumprir exigentes padrões de qualidade e ambientais da União Europeia. Todos os componentes, das importações de aço às medidas ambientais, foram inspecionados conforme regulamentos europeus. A China Road and Bridge Corporation obteve as certificações, satisfez os inspetores da União Europeia e provou que podia atender aos mesmos padrões das empresas europeias. Então veio 2020, a pandemia de Covid-19. No auge, mais de 700 a 800 chineses estavam no local junto com as equipes locais. Com medidas de segurança rigorosas, o projeto não registrou surtos e o trabalho nunca parou. Enquanto outros projetos de infraestrutura europeus desaceleraram ou foram pausados, o progresso na Ponte Peliasky continuou de forma constante. Em julho de 2021, 3 anos após o início das obras, o último vão de aço foi instalado, unindo as extremidades pela baía. Foi um momento simbólico. Norte e sul da Croácia estavam pela primeira vez conectados por uma estrada contínua. Em julho de 2022, menos de um ano depois, a ponte ficou pronta antes do previsto. A estrutura final era funcional e elegante. Design estaiado elegante, com pylons brancos de 55 metros sobre o mar, permitindo passagem de grandes navios. Para os croatas, era a confirmação de que, após anos de espera, a ponte finalmente existia. Para a China, isso provava que podia fornecer infraestrutura de alto nível na União Europeia. Em 26 de julho de 2022, a Croácia comemorou como nunca antes. Após décadas de espera, a ponte Pelješac foi oficialmente inaugurada. E não foi apenas uma vitória para a Croácia. Também foi uma demonstração de como a infraestrutura pode remodelar a influência global. Pesquisas após a inauguração revelaram algo impressionante. 85% dos croatas sabiam que uma empresa chinesa construiu a ponte. Menos pessoas sabiam que a União Europeia havia financiado a obra. Para as pessoas comuns, a conquista visível era a própria ponte e o construtor que a entregou, não os burocratas que a financiaram. Isso melhorou muito a imagem da China. Na Croácia, muitos começaram a vê-la como confiável. A empresa cumpriu o prazo prometido, mesmo durante a pandemia. Para Pequim, essa era a história ideal de soft power. Ignore a causa, só mostre uma ponte operando e diga, entregamos. Em Bruxelas, porém, o clima era outro. A Comissão Europeia gastou mais de 350 milhões de euros da União Europeia para viabilizar o projeto. Porém, no dia da inauguração, a bandeira da China e o premier chinês na tela grande acabaram roubando a cena. O projeto também foi um precedente. Após Peliasky, empresas chinesas passaram a disputar mais agressivamente contratos nos Balcãs e leste europeu, incluindo rodovias, túneis e infraestrutura energética. Então, por que a Europa não conseguiu construir a ponte sem a China? A resposta é simples: custo e capacidade. Empresas europeias cobravam mais caro e a Croácia não podia pagar. A China ofereceu uma proposta mais barata, entregou com sucesso e, nesse processo, construiu não apenas uma ponte para a Croácia, mas uma ponte para si mesma na Europa. No entanto, isso deixa uma questão maior no ar. Enquanto a Europa investe em grandes infraestruturas, esses projetos podem abrir espaço para potências externas atuarem? Ou a União Europeia vai apertar suas regras e manter mais desses projetos nas mãos dos europeus? Mas uma coisa é certa. Para os croatas que atravessam os brilhantes pilares brancos da Ponte Pelješac, os debates geopolíticos não importam. O que importa é que depois de décadas de espera, o país deles finalmente está completo. Mas o que você acha? Foi uma decisão inteligente da Europa aceitar a proposta da China ou a União Europeia deveria ter encontrado uma maneira de manter o projeto em mãos europeias, mesmo a um custo mais alto? Comente sua opinião abaixo.